Olá, amigos e amigas, meu nome é Regis Barros e estamos aqui para o terceiro episódio do podcast Psiquiatria e o Cotidiano. Hoje nós temos um tema extremamente especial e presente na vida de todos nós. Vamos falar de sofrimento mental numa era digital. E para aprofundar esse tema num bate-papo descontraído e profundo ao mesmo tempo, nós temos a honra de receber aqui conosco o colega Igor Santiago, psicólogo clínico, psicanalista e psicólogo do Hospital de Base do Distrito Federal, né? Igor, obrigado pela sua presença, fico muito feliz com a sua possibilidade de compartilhar seus conhecimentos conosco e esperamos ter um bate-papo bem bacana sobre o conteúdo. Tá certo, eu tenho certeza que vai ser, Regis. Eu queria aproveitar também para agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui conversando sobre isso com você. Eu começo o nosso bate-papo falando de Jean-Paul Sartre, né? Sartre, dentre vários ensinamentos dele, falava um que eu achava muito interessante, a relação dual entre liberdade e angústia. Para ele, a angústia está intimamente ligada com a possibilidade de termos liberdade, né? Ele até faz uma metáfora interessante. Se você está no precipício, não é o medo de cair que mais te angustia, mas sim a liberdade simbólica de poder escolher me jogar do precipício. Nada mais livre do que você ter uma mídia social. Nada mais livre do que você postar numa mídia social. Então, Igor, na tua avaliação, será que eu estaria viajando se eu dissesse que por causa disso a mídia social também traz angústia? Eu acho que não, eu acho que você está indo numa direção bem certa, assim, né? A mídia social, ela traz angústia pela multiplicidade de escolhas, sim, né? Sartre ele vai falar da radicalidade da liberdade, né? Assim, é uma condição quase ontológica do homem, né? Assim, ele é homem porque ele pode escolher, né? Só que cada escolha é um compromisso ético, né? Há um custo. Tem um custo de se fazer cada escolha. A mídia social, e eu acho que não só as mídias sociais, mas o meio digital, a forma como nós nos relacionamos com a tecnologia hoje, ela vende uma imagem de infinitas escolhas, infinitas possibilidades, né? A qual esse sujeito vai estar exposto, submetido o tempo todo. Então, acredito que sim, tem a ver com a questão das escolhas, mas aí eu não sei se eu já entro nisso, mas eu queria problematizar um pouco essa noção da liberdade das mídias sociais. Perfeito, vamos problematizar. E aí eu já cito uma das possibilidades de leitura no podcast, o livro O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre. A lógica das redes sociais, olha se isso faz sentido para você, Igor, é a busca dos likes, das curtidas, das visualizações, dos algoritmos, né? Potencializa essa busca de reconhecimento. Ao mesmo tempo, o reconhecimento é uma coisa simbólica dentro do seu desejo. E se você não é reconhecido, você tem um sentimento de abandono e de isolamento. Nós temos as mídias sociais, sobretudo o jovem, publica, posta, esperando que alguém veja, curta, compartilhe, engaje. E quando não o faz, alguém não faz ou as pessoas não fazem, há um abandono, uma sensação de abandono e isolamento. Isso está acontecendo hoje em dia, Igor? Bastante, assim. Eu acho que chega bastante na clínica essa demanda em relação ao mal-estar relacionado às redes sociais. O fenômeno interessante é que eu vejo muitos jovens que eu atendo saindo das redes sociais justamente em decorrência dessa angústia, né? Tem muito a ver com essa necessidade de responder a algo, né? E aí que eu acho que entra um pouco dessa problematização também, né? Eu acho que todos nós, assim, neuróticos comuns, né? Não neurótico no sentido da patologia. Sim, né? sim. Assim, mas... A neurose faz parte da vida de todos nós. Exatamente. Assim, enquanto estrutura, né? E não enquanto patologia. Sim. Mas nós neuróticos, a gente geralmente chega, né, em uma análise com uma pergunta, respondendo a uma pergunta, tentando responder uma pergunta que nos angustia muito, que é o que o outro quer de mim, né? O que o outro quer de mim? A gente supõe, a gente fantasia, a gente imagina e a gente se comporta de acordo com isso muitas vezes, né? A dinâmica das mídias sociais alimenta muito isso, né?
Porque entra nesse campo da fantasia, né? Dessa coisa imaginária que você está falando. Então eu posto uma foto numa viagem e ela tem 100 likes. Mas eu posto uma outra foto numa cafeteria e ela tem 50, ela tem 20, ela tem 10. Isso gera uma angústia tremenda em muitas pessoas, né? Como é que ela está sendo reconhecida pelos pares, por esse outro que é meio amorfo. Sim, e a gente poderia até problematizar, filosofando, o que é reconhecimento. Reconhecimento parte de um like, né? Que é muito interessante porque recentemente nós tivemos um documentário na Netflix, eu acredito que você até já assistiu, muitas pessoas assistiram, se não, sugiro que assistam, vai estar também com a nossa edição mostrando, chama-se O Dilema das Redes. O Dilema das Redes é uma obra de Tristan Harris, uma obra interessante que mostra que a manipulação do algoritmo nos faz produto. Nós somos produto, nós somos a venda das mídias e das redes sociais. Isso é extremamente angustiante, extremamente depressivogênico, vamos assim dizer, ansiogênico. Então, você percebe, por exemplo, no contato com o outro, seja no contato com o paciente, seja no contato diário com as pessoas, que as pessoas, cada vez mais, em sendo produto da mídia social, acaba sendo uma pessoa refém dessa angústia? Eu acho que sim, né? Eu acho que é isso. É uma angústia que é muito neurótica, que é muito comum, que ela é potencializada por uma forma de brincar com essa dinâmica do público e privado, né? E com essa questão de uma construção, de uma aparência, de um modelo, ao qual o sujeito ele tem que estar atendendo o tempo todo, né? Sim. Então, assim, é uma dinâmica que está relacionada com a sociedade de produtividade, de conquistas, de ganhos. Sim, sim. Né? Que está ligada à necessidade, o imperativo de estar feliz o tempo todo. Perfeito, né? Que é aquela coisa que a gente vê... uma necessidade de mostrar caminhos felizes nas mídias e nas publicações, quando no mundo real, às vezes a vida está bem esbagaçada, mas as pessoas postam o prato do alimento que comem, né? Postam um sorriso matinal com o sol por trás, quando na verdade está muitas coisas nebulosas. Então acaba sendo um afastamento da pessoa de si mesma, dentro da sua dor e da necessidade de entendê-la, interpretá-la, elaborá-la para poder curá-la. A mídia social, ela é muito fake news, você percebe isto? É a produção de uma estética específica para um consumo, né? Assim, é uma estética de consumo, Sim. né? Eu acho que as pessoas elas se tornam produto, como você bem diz, né? Como você bem apontou essa questão do documentário, se tornam produto de uma estética consumista. Sim. Né? E superficial. Superficial. Totalmente superficial. Claro que o produto de uma mídia social, nós estamos utilizando nesse momento, né, um trabalho voltado ao público em que leva conhecimento, leva reflexão, leva perspectivas de entendimento. Então, o agente, o objeto que trabalha esse material tem um propósito. Somos nós dois nesse momento, nesse podcast, e nossa equipe de produção e edição. Mas quando é mal utilizada, ela causa um transtorno muito grande, né? Porque, por exemplo, eu lembro, né, também de um filósofo, um sociólogo, Zygmunt Bauman, né, que fala muito da liquidez das relações superficiais. Essas relações mediadas pelas telas, elas tendem inevitavelmente à superficialidade. Certa vez, é interessante que nós aprendemos com as falas de todos, né? Então, certa vez uma pessoa me disse assim: Regis, você sabe por que a trincheira é pequena? Trincheira de guerra. Achei interessante o simbolismo. Primeiro, por uma questão de defesa, né? Você não pode ter uma trincheira imensa, porque se vier uma bomba do exército inimigo, já destrói todo um pelotão, uma guarnição. Mas ela também é pequena porque são poucas pessoas que podem habitar na mesma trincheira que você. Porque na vida, geralmente, nós contamos com poucas pessoas no ato da infantaria de sobreviver a questões emocionais. E nas mídias sociais nós temos milhares de amigos. Mostrando que Bauman
afirmava corretamente da superficialidade destas relações. Faz sentido que os amigos, às vezes, das mídias sociais não são tão amigos? Eu acho que sim. Eu acho que de novo entra nessa lógica, né? Assim, de uma lógica do produto, né? Assim, é uma quantidade muito elevada, são muitos likes, são muitos comentários, é muita visibilidade, é muita visualização. É uma noção de que eu preciso ser reconhecido pelo máximo de pessoas possíveis. E para isso eu tenho que ser visto. Né? Para isso eu tenho que ser visto. E para isso, para que eu tenha esse reconhecimento de fato, eu tenho que sentir que essas pessoas que estão me vendo, elas me julgam adequado a uma certa dinâmica social, né? Uma certa gramática das relações. Né? Perfeito. Que passa, né, óbvio, por essa questão de uma certa superficialidade. Até que, porque para a gente consumir tanto quanto nós consumimos sobre a vida das outras pessoas, não tem como não ser uma lógica de superficialidade. Perfeito, perfeito. E é interessante, tem outra obra que também vai estar na nossa edição, né, de um filósofo mais contemporâneo, bem interessante, né, Byung-Chul Han, né? E é interessante que ele fala da sociedade do cansaço, essa sociedade cansada de necessitar artificialmente, rapidamente, a comunicação. Porque, por exemplo, olha se faz sentido, Igor. Para que nós possamos ajudar o outro, não estou falando somente em termos de saúde mental. Não estou falando somente em termos de saúde mental. Eu estou falando em termos práticos da vida. Nós precisamos obrigatoriamente interagir. Nós podemos e devemos empaticamente escutar, ser escutado, interagir no sentimento. É como, né, em Avatar, né? Eu sinto você. Né? E é interessante que Byung fala exatamente dessa rapidez na escuta das mídias sociais, né? Dessa comunicação digital rápida em que as pessoas se comunicam e que não tem, de certa forma, empatia, porque a empatia nasce justamente desse conforto no contato humano. Então, as mídias sociais, na sua percepção, pairam dentro desse suicídio da empatia em algum aspecto? Eu acho que sim. Eu acho que elas são cúmplices disso. Eu acho que a gente pode dizer dessa forma, né? Eu acho que existe uma relação de cumplicidade no sentido que elas promovem, né, elas facilitam que as relações se deem dessa forma. Não sei se são as únicas responsáveis. Sim, né? Não é a única. Mas eu acho que ela casa muito bem com uma forma de se relacionar que ela vem crescendo cada vez mais, né? Que é de uma dificuldade muito grande de lidar com a alteridade de fato. Sim, né? Sim, se colocar no papel e no local do outro. E perceber o outro na sua diferença, né? Acolher o outro na sua diferença Sim. e se interessar pelo outro na sua diferença. Eu vejo que cada vez mais a gente vai se aprofundando na superficialidade das relações, também como forma de se defender daquilo, da diferença no outro, que denuncia algo em mim que eu não quero ver. Perfeito. Que me incomoda. Que me espelha. Que me espelha. Exato. Né? Então, assim, hoje eu acho que é uma das situações que eu acho que a gente vê a exceção do imperativo da alegria, né? Sim. Então, que é quando, por exemplo, alguém perde um ente, né? Assim, faz uma homenagem, por exemplo, no story. Né? Assim, muitas vezes a gente vê as pessoas enviando um número muito grande de mensagens, né? É um número muito grande de mensagens de conforto, de consolação, que é um gesto que se propõe empático e cuidadoso com o outro. Mas isso substitui, talvez, a presença, né? Como você está falando, a presença ali do lado do outro, a presença... Nem que seja com silêncio, né? A presença nem que seja com silêncio, porque às vezes o silêncio muitas vezes comunica e conforta muito mais do que 1000 palavras e do que um texto ou um grande texto dentro de uma mídia social, um texto escrito, logicamente, né? Que é isso que Byung fala, né? Dessa autoexigência, dessa hiperconexão. Nós somos hiperconectados com várias pessoas. Será se somos? Será que realmente nós estamos conectados?
Será que nós percebemos a dor do outro? Será que nós compartilhamos a alegria real do outro? Isso é um dado interessante, que é um novo paradigma. É um paradigma dentro de uma perspectiva relacional nova. Então, no passado, antes das mídias, nós precisávamos interagir no contato para entender o outro. Hoje nós entendemos o outro por uma postagem de coisas muito superficiais às vezes, né? Então, parece que nós estamos não conhecendo as pessoas. Faz sentido? Eu acho que sim. E aí eu até pensei em uma coisa agora, escutando, que eu não sei se você já escutou isso, mas eu tenho escutado que me preocupa bastante. Assim, né? Que eu acho que vai ali corroborar para essa visão de como tá difícil, eu acho, o contato genuíno com o outro, né? Mas recentemente eu vi essa discussão, né, de que as pessoas têm feito terapia pelo chat GPT. Não sei se você sim. O chat respondendo como pode te ajudar, te confortando, não é isso? Então, assim, eu fico pensando nisso, né? De como o contato com o outro ele se torna aversivo a um ponto, né? De que eu me sinto mais confortável procurando ajuda de uma máquina, de uma base de dados, né? Assim, de algo que por mais que consiga absorver informações, categorizá-las e fornecer a informação que é pedida, que não tem nenhuma fineza para algo que é do vínculo humano. Sim, né? E isso faz um enredo muito interessante para filmes apocalípticos, por exemplo, em que primeiro foi IA, né? É um filme fantástico que vale a pena assistir, né? Que fala do fim da humanidade dentro dessa perspectiva da inteligência artificial. Lógico que não é só por isso, mas já traz essa perspectiva da substituição humana por aquilo que não é humano na sua essência. E por mais que seja muito repaginado de possibilidades, de tecnologia, acaba sucumbindo a espécie humana, acaba sucumbindo a essa falta de humanidade. Né? É muito interessante isso, né? Essa validação online, né, Igor, dos outros, é uma expressão plena de um vazio existencial. Certa vez eu li um artigo interessante de Søren Kierkegaard, era um filósofo que muitas questões existencialistas interessantes, e ele fala, por exemplo, que a felicidade é inútil. Mas ele não fala inútil numa perspectiva do senso comum que nós entendemos. A felicidade é inútil porque, para ele, felicidade é um estado que não precisa de um valor externo. Então, esse microfone ele é útil para a gente, porque quando nós falamos, nossa edição capta e vai estar no nosso podcast. Para ele, a felicidade não precisa estar para fora. Ela simplesmente é um estado interno. Por isso que ele acredita, se ele tivesse nos dias de hoje, ele acreditaria que as mídias sociais não trazem felicidade, porque eu preciso da validação externa. É como se fosse um vazio existencial. É uma forma de produzir mesmo quando você deveria estar no ócio, né? Eu acho que é muito isso que você está falando, né? Mesmo quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou produzindo de fato, né? Quando eu não estou submetido à lógica da produção, que já tem estado cada vez mais expandida, né? As pessoas hoje elas estão conectadas, elas estão online não só nas mídias sociais, mas nos grupos de WhatsApp do trabalho, da faculdade, dos estudos. Então as pessoas estão produzindo e estão ligadas ao trabalho cada vez mais, mesmo nos seus momentos que deviam ser de desconexão. Mesmo no momento da mídia social, ou elas estão consumindo uma outra vida, ou elas estão produzindo para entregar algo, né, a um outro. Então, de fato, assim, eu acho que a gente perdeu uma noção que eu acho que é importante disso que você está trazendo, Regis, do que é inútil. Não inútil no sentido de, como você falou, não servir para nada, né? Mas aquilo que pode vir do ócio, né, do contemplativo. Sim. Né? A gente não tem do mais cotidiano, do dia a dia, né? Do simples. Uhum. Então, muitas vezes, essas mídias servem também, eu percebo, para promover uma espécie de desligamento, né? De desligamento da realidade, do contato com o outro, do contato consigo, né? Assim, porque hoje
é interessante, né, esses acho que dá para chamar de pseudodiagnósticos, né, da pós-modernidade, que no ano passado o pessoal falou muito do termo brain rot. Não sei se já se familiarizou com ele. Sim. Mas essa sensação de que eu estou perdendo capacidades cognitivas pelo uso excessivo das mídias sociais. Nós estamos nos empobrecendo afetivamente e até cognitivamente, assim, não consigo... socialmente, em todos os aspectos. Sim, assim, eu não consigo prestar atenção em um vídeo de 15 minutos, Perfeito. 20 minutos. Eu não consigo mais escrever uma coisa porque algo escreve para mim, alguma coisa escreve para mim, né? Nós não conseguimos mais flertar com o outro, confundir as nossas possibilidades de discutir respeitosamente uma dialética. Nós perdemos isto, né? E é um paradoxo, porque quanto mais nós interagimos, quanto mais nós temos amigos virtuais, muitas vezes nós estamos mais solitários. Tem até uma obra bem interessante que vai estar na nossa edição, né? Eu não sei se tem a tradução ainda no português, mas vale a pena buscar ela também na língua inglesa. A tradução seria Sozinhos Juntos, mas é um livro interessante chamado Alone Together, né? Que mostra que nós estamos sozinhos, tendo várias relações sociais superficiais, né? É muito interessante. Agora, nós podemos construir também, e aí eu queria te escutar, nós podemos construir também, sei lá, não sei se a palavra vacina é poderosa demais para o meu objetivo, mas podemos também pensar alternativas para melhorar um pouco isso que nós falamos e que nós, né, nos debruçamos angustiadamente hoje, mas com uma esperança de mudança. Você percebe alguma estratégia prática para adotar, estabelecer limites saudáveis no uso das mídias sociais? Isso é importante para o nosso público, porque muitos pais nos pedem isto, sobretudo para os filhos, crianças e adolescentes, mas adultos também estão muito adoentados nessa dependência de mídia social. Você percebe alguma estratégia? Você poderia dar alguma sugestão para a gente, Igor? Eu acho que essa é uma questão muito atual, Regis, que a gente ainda vai construir caminhos, né? A gente vai ter que construir caminhos, porque eu acho que é uma configuração nova que precisa ser estudada com bastante calma. É lógico que se a gente for perguntar até para pessoas que trabalham, né, no próprio documentário que você citou, eles falam ali, né? Desative as notificações do seu celular, né? Coloque seu celular no silencioso, tire aplicativos que consomem seu tempo e não trazem qualidade, né, assim, para aquilo que você está consumindo. Eu acho que podem ser estratégias práticas, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que exige-se para um bom remédio uma postura reflexiva, né, assim. Se o uso, né, das mídias sociais, essa coisa dos vídeos de 1 minuto, infinitos, que se assiste por horas e não se grava nada daquele conteúdo, se isso está servindo um propósito de desconexão, eu acho que vale a pena a gente fazer o caminho inverso, assim, do que eu quero me desconectar. Perfeito. E quando tu cita esses vídeos curtos, me chama a atenção, aí é uma impressão. Então, se é impressão, eu peço desculpas a quem me escuta, a quem me vê, porque pode ser empírico e eu posso estar errando, mas opinarei. Quanto mais ridículo, a sensação que me dá é isso, quanto mais ridículo o vídeo curto, mais visualizações, replicações, né, encaminhamentos, compartilhamentos nós temos. Ou seja, o conteúdo vendido, vamos assim dizer, o conteúdo produzido, pouco importa a qualidade, né? Foi isso que surgiu recentemente, é um tema presente no Brasil atualmente, a adultização da população infantil, que envolve esses short movies, esses vídeos curtos, fazendo cada bizarrice, cada coisa esdrúxula, né? Então, até isso, nós perdemos a possibilidade de evoluirmos em alguns aspectos da perspectiva cognitiva intelectual, né? Então, será que eu falei besteira? Ou os vídeos que são mais viralizados são os de conteúdos ricos? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais realmente chocante, quanto mais tem o potencial de despertar
afetos mais fortes, assim, seja do riso, do absurdo, da raiva, do medo, né? Que a gente vê Do jocoso. do jocoso, eu acho que mais isso captura as pessoas. Mas é interessante isso, né? Porque isso, às vezes você vai perguntar para uma pessoa que passou 2 ou 3 horas ali e ela não sabe te contar de 2 ou 3 vídeos que ela viu, né? Exato. É uma experiência de realmente desconexão. E distópico, parece ser distópico, né? Uma coisa futurística fora do prumo racional, né? E quando você vê, é um vídeo de 1 minuto, mas a pessoa fica 60 minutos preso numa replicação de passar a tela e buscar vídeos. E o algoritmo vai percebendo que ela gosta daquele conteúdo, de qualidade ou de não qualidade, e vai ofertando aquilo que o dilema das redes falam. Você passa a ser o produto, né? Essa é a nossa nova era, Igor. Essa é a nossa nova era. É que traz muitos desafios, né? Eu acho que um deles é esse. Eu acho que se Sartre falaria sobre isso, eu acho que ele diria que na hora de você dar o próximo scroll, você tem uma responsabilidade ética na sua escolha. Perfeito. Né? Eu acho que se a gente fosse pensar por um viés mais psicanalítico, eu acho que é uma forma de se defender daquilo que é seu, essencial, que passa pelo seu desejo, né? Perfeito. Porque reconhecer o próprio desejo é um caminho angustiante. Perfeito, porque há liberdade no seu desejo, né? O seu desejo é uma execução da sua liberdade, e reconhecer a sua liberdade, como Sartre falou, traz muita angústia. E nós somos livres para querer ou não querer a mídia social. E nós escolhemos algumas mídias e algumas formas de nos envolvermos com essa parafernália de relações sociais superficiais e midiáticas. Gostaria que você sugerisse, a gente já sugeriu alguns livros aqui, né? E dentro das tuas leituras você sugerisse para o nosso espectador, seja do nosso canal no YouTube ou no Spotify, uma sugestão de livro. Nossa edição também vai colocar a sua sugestão. Legal. Eu pensando, né, no tema aqui, me veio à mente um trechinho de um livro do Contardo Caligares, que é O Sentido da Vida. Né? Eu acho um livro bem interessante, que ele vai discutir mais ou menos sobre isso. Okay? O que dá sentido para a vida? É ter uma vida feliz? É ter uma vida boa? Em que termos que seria bom? Né? Como é que se poderia avaliar que se teve um bom viver ou não, né? E ele vai passar por algumas perspectivas filosóficas, e eu acho que ele vai fazer uma defesa que é muito interessante, que parece contraditória, né? Ele vai fazer uma defesa da estética e do hedonismo. Né? Ele vai dizer que é impossível pensar numa sociedade hedonista quando a gente vive distraído. Perfeito. Né? Ele vai dizer que pressupõe-se do hedonismo que você vai conseguir apreciar algo da cultura, seja uma obra de arte, seja um vinho. Para conseguir fazer isso, você tem que se interessar por isso. Se envolver. Se envolver. A experiência estética é a experiência sensível que te transforma subjetivamente. Sim, que te faz crescer enquanto essência. Exato, assim, que o produto disso é uma simbolização. Né? Eu acho muito interessante isso, e eu acho que a gente deveria também apontar para esse caminho, né? Eu acredito que essa postura meditativa de se questionar sobre si, sobre o seu desejo, sobre a sua angústia, por que eu não consigo estar desconectado do celular, por que estar em silêncio, por que estar no ócio, me incomoda tanto. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, também a gente conseguir estar presente para poder se interessar de fato pelas coisas, pelas pessoas, pelas relações, pela arte, pela cultura, né? Eu acho que é esse o caminho, talvez, de produzir uma reconexão. Perfeito. Né? É uma reflexão filosófica. Meus amigos, minhas amigas, um belo podcast, né? Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim. E mais um podcast que nos enriqueceu muito. Esse produto não é um produto unitário, ele tem uma equipe competente que trabalha por detrás dele para deixar a melhor qualidade para você, né? Sob direção do nosso querido Valdir Borges, sobre a edição e produção de Eugênio Gibson, Carlos Castro e Esther Cardoso.
nós vamos chegando a mais um final do nosso podcast, né? Certamente um podcast que nos trouxe muito conhecimento, muita filosofia, muita psicanálise. Aprendemos muito. E queria agradecer. Eugênio, abre nós dois. Queria agradecer a você, Igor, pela sua presença, pelo enriquecimento do conteúdo e dizer que foi um papo muito legal, muito bacana. A casa está aberta para outras visitas e espero que a gente possa, dentro de um contexto social e humano, interagir mais como humanos em humanidade do que superficialmente em vídeos curtos, toscos, bobos de 1 minuto. Meu agradecimento. Eu que te agradeço pelo convite, Regis. Foi um prazer estar aqui discutindo contigo esse tema tão importante. Até a próxima, pessoal. Um abraço.